Ok, gente, boa tarde. Já. Perdão. Deixa eu baixar aqui. Eu andei futucando aqui onde não devia, e isso fez com que o som ficasse muito alto. Depois talvez o Ademir possa consertar. Eu vou começar a reunião nessa posição curiosa aqui, né, em lugar de ficar sentado ali, porque o nosso expediente de hoje tem algumas apresentações. Eu queria, na verdade, fazer 2 apresentações para vocês. Uma apresentação é essa que está prevista aqui, sobre as medidas de contingenciamento que foram aprovadas recentemente, que foram publicadas recentemente pela reitoria. E uma outra apresentação diz respeito ao orçamento do IMEC. Nós temos aqui na pauta um item que é a prestação de contas referente ao exercício 2016. Eu espero que vocês tenham consultado, tenham tido a oportunidade de consultar. São 2 pastas pretas com um monte de papéis, mas essa prestação de contas é sempre uma coisa árida, então eu tenho por hábito, de vez em quando, apresentar aqui na congregação um quadrinho resumido, que eu posso detalhar se vocês quiserem, contando como vão as contas do IMEC hoje, não no fim de 2016, mas hoje. Então eu vou aproveitar esse início para fazer essas 2 coisas, uma apresentação sobre as medidas de contingenciamento e também a situação orçamentária do IMEC. Eu tinha previsto começar pelas medidas de contingenciamento, mas eu acho que eu vou inverter a ordem. Esse quadro, vocês conseguem enxergar alguma coisa aqui, não? Sim. Não. Então, 162, é que eu... nós temos um problema, né? Porque se eu ampliar isso aqui, não vai dar para enxergar. Então, eu vou ser obrigado a deixar desse jeito. É claro que eu posso passar uma cópia desse arquivo para vocês por e-mail depois, né? Isso é mais prático. Esse aqui é um resumo do orçamento do IMEC. O orçamento do IMEC é composto por despesas compromissadas. Esse é o título que você dá, né? O termo não significa absolutamente nada. Por manutenção de atividades existentes, projetos. Aí a gente tem o AIU, que é o nosso dinheiro nobre, livre das regras que são impostas ao dinheiro orçamentário. Então isso aqui não é orçamentário. Mas a verba da FAPESP, que é aquela verba destinada aos projetos do prédio anexo 2. Tá ok? Então, deixa eu passar para vocês uma ideia geral do que a gente teve de crédito nesse ano. Nesse ano a gente teve um crédito o dobro disso daqui, ó. Aqui tem 83 mil reais, né? Então 166 mil reais de crédito. Em função das nossas atividades de graduação, não é que esse dinheiro seja só para atividades de graduação. Esse valor é calculado em cima das atividades de graduação que o IMEC tem. E mais o dobro disso daqui, portanto, 51 mil reais, que são calculados em função de publicação, de orientação à publicação, outras atividades que não ligadas à graduação, pós-graduação e assim por diante. Então, a gente recebeu, no total, isso daqui. Além disso, a gente tem uma verba aqui associada a atividades estudantis. Essa verba é uma verba que é destinada às entidades estudantis, mas que é depositada na conta do IMEC. Então, esse dinheiro é gasto a pedido do CAMEC, da Atlética e da APG. Eles é que decidem o destino, a gente só aprova ou não o uso em função das restrições que são normais mesmo. A gente tem... esse dinheiro orçamentário não é com tudo que a gente pode gastar. Por exemplo, não podemos gastar dinheiro orçamentário com bebidas e prêmios e coisas desse tipo. Mas a gente tem gasto com bolas e viagens. Isso tem sido gasto de uma forma bastante razoável. Então isso aqui foi o que a gente recebeu, o dobro disso, o dobro disso. E esse aqui é o nosso saldo, que não é pequeno. Mas é só para dizer para vocês que não recebemos nada de manutenção predial.
E então o dinheiro que a gente está gastando na manutenção predial vem do dinheiro que foi recebido nos anos anteriores. E esse valor que a gente recebe de PQO, né, Programa de Qualificação Orçamentária, tanto esse graduação como qualidade, esse valor que a gente recebe não é suficiente para manter o Instituto. Se vocês quiserem saber o que a gente gasta com toner de impressoras, acreditem, é mais do que a gente recebeu o PQO graduação. É mais do que o dobro disso daqui. É o que a gente gasta com cartuchos e toners, etc. Mas mesmo assim a gente tem um saldo razoável. Aqui tem um programa de internacionalização que eu deveria ter tirado. Isso é um dinheiro que o Carlile conseguiu fazendo um pedido pessoal a Vreli e apareceu aqui porque o dinheiro é depositado na conta de banco. Então, esse dinheiro aqui não conta. Mas tirando esses 9 mil reais, o que a gente tem é 1.650.000 reais. Esse é o dinheiro que tem no IMEC. Além disso, a gente tem um dinheiro que a gente recebe para alguns gastos internos aqui, que são gastos do cotidiano do Instituto, que somaram nesse ano 160 e poucos mil reais. Então, isso aqui é o dinheiro de manutenção das atividades existentes. A gente faz sempre sempre que é necessário, a gente faz transferência de dinheiro entre rubricas aqui. Não tem nenhum problema em transferir. E a gente sistematicamente transfere. Não fosse assim, o dinheiro da manutenção predial não seria suficiente para cobrir os gastos com a manutenção do prédio, né? Então, a gente, em algum momento, transfere dinheiro entre rubricas sem dificuldade. E a gente tem um dinheiro de projetos. A gente tem um dinheiro que sobrou aqui da obra do restaurante. Esse dinheiro aqui é o dinheiro livre, né? Tem mais um dinheiro do restaurante que está contingenciado. Esse é o que supostamente está livre. Nós temos um dinheiro aqui da sala do café, da reforma da sala do café. Um dinheiro da reforma dos banheiros, 984 mil reais. Um dinheiro da reforma da sala de defesa de teses. E mais algum dinheiro que é destinado ao anexo 2 também. Tá ok? Deixa eu falar um pouquinho sobre esses projetos, só para dizer em que pé que eles estão. O projeto do restaurante está parado, a verba disponível não é suficiente para construir o restaurante, e o projeto do restaurante está sendo reformado pela CPO, que é o grupo aqui do Unicamp que trata de projetos de obras. Essa melhoria da sala do café é um dinheiro que a gente tem gasto devagarinho para melhorar a sala. Agora nós vamos trocar o piso da sala e tem outra. Nós estamos comprando mesas e cadeiras novas para colocar na sala, então esse dinheiro está sendo gasto aos poucos. A gente tem a reforma dos banheiros. A reforma dos banheiros é um projeto grande e que está na DGA para ser posto em licitação. E a gente tem a reforma da sala de defesa de tese, que já foi para licitação. Aí um dos candidatos a fazer a obra contestou alguma coisa. O projeto é da PRP, é feito através da PRP. Aí o projeto voltou, o pessoal da PRP consertou e agora vai para licitação de novo. Essa reforma da sala de defesa de tese é uma novela sem comparação com nenhuma outra que vocês tenham assistido na TV aberta. Isso daqui já foi e voltou 500 vezes. Acho que agora vai sair, mas não por esse preço, por um preço um pouquinho maior. E esse dinheiro aqui é um dinheiro destinado às obras no prédio novo. A gente só vai poder usar esse dinheiro depois das obras estarem completas. Isso aqui é para complementar rede lógica, para mobiliário, outras coisas assim. Aí a gente tem um dinheiro aqui, que é esse primeiro, FAEPEX, que é um dinheiro que vem via FUNCAMP, então é fácil de gastar. E a gente tem esse dinheiro PRG, que é um dinheiro orçamentário, portanto, muito difícil de gastar. E a gente tem mais ou menos 95 mil reais em cada um deles. 96.500 aqui fáceis de gastar, 94.700 aqui difíceis de gastar. E a gente tem uma reserva de AIU, a gente tem tentado manter o AIU em torno de 60 mil reais, perto dos 60 mil. E esse dinheiro aqui, que é um dinheiro que a FAPESP concedeu para o prédio novo. Então,
Essa é a situação orçamentária do IMEC. Se alguém tiver depois alguma pergunta... Não, bom, se alguém tiver alguma pergunta agora, eu posso fornecer. Está como reserva técnica 14,15. Como é que é o 16? Vai entrar quando? A FAPESP ali embaixo. Pois é, não temos informação sobre o 16. A FAPESP informa isso a gente. A FAPESP manda uma informação dizendo, olha, tem um dinheiro de 2016, assim, assim, assado. Então, das duas, uma, ou não temos dinheiro, ou então a FAPESP ainda não nos informou. Eu acredito que não tenhamos dinheiro. É isso que eu acredito. Em 14,15 a gente ficou com uma reserva técnica grande, né? 412 mil reais. Ao que tudo indica, eu já cobrei do Paulo, ele ainda não me passou os valores exatamente, mas ao que tudo indica, disso aqui, só desse valor, 191 vieram já do CEPID, semeado. Então, na verdade, aqui há outras fontes que geraram reserva técnica na FAPESP em 2014, 2015, que não se repetiram em 2016. Então, eu acho que não teremos 2016, mesmo porque nessa época já deveríamos ter recebido essa informação. Então, eu acho que não temos. Né? Se vocês quiserem, em alguma hora, obter algum detalhamento dos itens específicos com os quais vem sendo gasto o dinheiro do IMEC, a qualquer momento, em qualquer dia, eu posso fornecer para vocês. Em particular, eu tenho aqui a planilha que eu uso para fazer isso. Uma vez por semana a gente reúne a Amélia, nos reunimos, a Amélia, eu, o Vanderlei e o Márcio da Finanças, e discutimos a posição do orçamento uma vez por semana. Então, esses dados eu tenho atualizados com, no máximo, uns poucos dias de diferença. Tá, okay? A qualquer momento isso pode ser fornecido. Não é uma vez por ano, olhando aquela tabela do orçamento. Pode ser em qualquer momento. Ok. Então, essa daqui é a situação do IMEC e eu posso mandar isso aqui para vocês. É bom que mande? Bom que mande, né? Eu mando. Além disso, eu precisava apresentar para vocês... Perdão. As decisões... Como chama? As medidas de contingenciamento que foram definidas pela Resolução GR, publicada no dia 27 de abril. Hoje são 4 de maio. Então, há poucos dias, como vocês podem reparar. Semana passada. Na semana passada, a reitoria baixou uma resolução. GR significa Gabinete do Reitor, né? Então, o reitor baixou uma resolução contingenciando um monte de coisas aqui no IMEC. Eu tenho 4 transparências sobre o contingenciamento e uma com dados financeiros da universidade. Vou tratar primeiro do contingenciamento relacionado ao quadro de funcionários. A reitoria contingenciou todos os recursos que as unidades tinham para a contratação de funcionários. O IMEC, por exemplo, tinha recursos para contratar 3 funcionários. Uma parte desses recursos já estavam contingenciadas desde o ano passado. Ou seja, já não conseguimos usar. Mas uma parte estava livre e a gente já tinha solicitado a abertura de um concurso. Eu menciono isso aqui embaixo. A gente já tinha solicitado a abertura do concurso para a contratação de um técnico administrativo e esse pedido tramita por um monte de órgãos da Unicamp e o último deles é a CAD. Aí isso chegou na CAD há pouco tempo, passou na CAD, mas o concurso nunca foi aberto, nunca foi lançado o edital de abertura. E agora ficou contingenciado o saldo de recursos do quadro da carreira PAEP, o quadro da carreira de funcionários, o que significa que está contingenciado, inclusive, o valor que era necessário para a gente abrir esse concurso. Ok? E aí eles dizem o seguinte, olha, a única coisa que a gente pode fazer é transferência entre unidades. Isso está permitido, né? Não há nenhum problema. Isso, se a transferência é de mão dupla, ou seja, um funcionário sai de uma unidade, vai para outra, e em contrapartida vem um funcionário de outra unidade, tá bom. O problema é que, sendo proibida a contratação de gente, tem havido uma competição entre unidades, não digo competição,
é uma coisa meio predatória. Esse termo está gravando, agora eu estou olhando, a câmera está apontando para mim. Mas assim, uma unidade fica tentando, já que ela não pode contratar, ela fica tentando cooptar funcionários de outras unidades, né? Nós não temos feito isso, mas nós temos sofrido com isso. Então, a minha tentativa é de manter o quadro exatamente como ele está, né? Eu vou continuar tentando manter o quadro. Nós temos hoje 54 funcionários, dos quais 2 estão afastados por licença médica já há muito tempo, então a gente tem 52 funcionários no IMEC no dia de hoje. E aqui diz que, né, nessa resolução, diz que casos excepcionais serão analisados pela CVND. Eu já estive na semana passada, na sexta-feira passada, né, eu estive com o chefe de gabinete do reitor, o professor Joaquim, e conversei com ele sobre isso, pretendo encaminhar à CVND um pedido de que ela trate como caso excepcional a abertura do concurso para contratação de ao menos um funcionário técnico-administrativo para o IMEC. Tá? Então, isso aqui são as medidas, está tudo contingenciado, eles só vão tratar casos excepcionais, e a situação do IMEC atual é a seguinte. A gente tem 4 funcionários que já podiam ter se aposentado, a Alda, Esther, Fabiana e a dona Zefa. A gente tem um funcionário que vai se aposentar em 2017, que é o Edinaldo. Você lembra quando é, Luciano? Em junho ele já sai de licença. Em junho ele sai de licença, com a perspectiva de tirar todas as licenças e férias e não voltar mais aqui. Então, em junho a gente já tem a previsão de aposentadoria. E a gente tem mais 2 pessoas que poderão se aposentar em 2018. Então, a situação do IMEC não é boa, nem um pouco boa, né, como vocês podem reparar. Esse pedido de abertura de concurso é um pedido de abertura de concurso que está circulando pela Unicamp há 1 ano. E, ainda assim, a gente não conseguiu que o edital fosse lançado. Agora, nós estamos numa situação mais ou menos desesperadora, né? Porque o Edinaldo deve se aposentar, o quadro vai diminuir, nós vamos ter que lidar com essas dificuldades todas. Muito bem, então esse é o quadro de funcionários. Esse aqui é o que foi contingenciado com relação a professores. De novo, foi contingenciada a contratação de professores, ou foram contingenciadas, melhor dizendo, as vagas de professores. Hoje nós temos 2 vagas já abertas em função da aposentadoria de Tigel e Petrônio. Escrevo isso aqui em algum lugar também. 2 vagas já abertas em função da aposentadoria de Tigel e Petrônio. Essas vagas foram concedidas na congregação passada para o DNA, mas os concursos terão que aguardar a publicação do edital, terá que aguardar o descontingenciamento. Então, essas foram atingidas. Além disso, a gente tem 2 vagas que serão geradas em breve em função da aposentadoria do Rigas e do San Martín, do Departamento de Matemática, que devem se aposentar muito em breve. Felizmente, ficaram de fora do contingenciamento as vagas do Alessio e do Said, que já foram homologadas pela CEP. Porque vejam bem aqui, neste 3º item aqui, os concursos... deixa eu ver. Desculpa. No 2º item, eles dizem o seguinte: nós vamos contingenciar tudo que não tenha sido homologado. E, por sorte, as 2 contratações do Alessio e do Said foram homologadas no início desse ano. Então, essas 2 aparentemente estão salvas. Tá? Então, a gente preservou essas. A gente vai perder 4 professores aqui. E a gente tem 4 vagas de professores. E a gente tem 7 vagas contingenciadas, que já haviam sido contingenciadas no ano passado. Tá? Então, no final das contas, das 113 vagas do IMEC, a gente perderá 7, 11, né? Nós ficaremos, se esses 2 professores forem contratados, nós ficaremos com 102 professores, então logo Rigas e San Martín se aposentam. Tá? E, de novo, há aqui uma previsão de que casos excepcionais sejam analisados pela, agora CVD, né? Era CVND no caso dos funcionários,
Agora, CVD no caso dos professores, tá ok? Então, isso, a gente não tem a menor ideia do que a CVD considerará excepcional. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre promoções. E, no caso das promoções, a resolução é simples e direta. Todas estão como é chama? Suspensas, de funcionários e de professores. Isso significa, na prática, que nenhum funcionário será promovido. Isso significa, por exemplo, que a gratificação que a gente está pedindo para a Zenilda foi contingenciada. E isso significa que todos os pedidos de promoção de professores também estão contingenciados. Não importa se promoção horizontal, se concurso de livre docente ou se concurso de titular, está tudo contingenciado, absolutamente tudo. Tá? Não vai haver no curto prazo nenhuma promoção, nem de professor, nem de funcionário. Opa! O concurso titular, os editais que já saíram, continuam... A ideia toda é sempre assim, se o edital já saiu, tanto faz para contratação como para todo o resto, o edital que já saiu, desculpa, se há um concurso e o edital já saiu, esse concurso é mantido. Ele vai até o fim, mas o resultado não vai ser homologado. Então você termina o concurso, mas como você não homologa o titular, a pessoa não é efetivamente promovida a titular. Assim como... Mas e se alguém de fora que ganha o concurso? O resultado do concurso não será homologado. Quer dizer, pode ser homologado excepcionalmente a critério da CVD e tudo mais. Então, seria necessário pedir uma excepcionalidade, alguma coisa desse tipo. Nossa, fazer o concurso sem que a pessoa seja contratada? Na verdade, o concurso tem um prazo de validade que começa a contar a partir do momento da homologação. Então, para a contratação de professores, eles seguraram antes da homologação, porque aí o concurso não perde validade. Ele continua válido ad eternum. Só que é claro que uma coisa do ponto de vista como é chama? Formal, ele continuar válido. Outra coisa é você pedir para a pessoa que foi aprovado que continue esperando, sabe-se lá até quando. Se são só professores da casa que se inscrevem, aí tudo bem, você faz o concurso, a hora que der, deu, está feito. Mas se tem inscritos de fora, como é que fica isso, né? Não haverá uma de fora ganha o concurso? Eu estava me referindo, a minha preocupação maior é com o concurso de ingresso, porque a pessoa pode estar desempregada e esperando a contratação. Eu acho que isso é até mais grave do que o de titular. Mas vale para titular também. O concurso não deve ser homologado e a pessoa vai ter que ficar esperando, mesmo de fora. Aberto, né? Oi? Tem concurso aberto na matemática. Isso, ele será tocado até o final, passará pela congregação do IMEC, subirá e ficará preso na CEP, que é onde ele é homologado. O Paulo queria fazer um comentário. Não, você respondeu. O que você falou agora respondeu a minha pergunta. É isso. Ele vai esperar na fila para entrar na pauta da CEP. E o outro concurso que a gente havia aprovado, esse não saiu nem o edital até agora. Se não tem edital, não sairá. E não saiu. Desse ano. Oi? Desse ano agora. Não saiu. Aquelas vagas que foram concedidas nesse ano, como não há ainda edital, o edital foi... A gente submeteu o edital à Secretaria-Geral e a Secretaria-Geral mandou o edital para a PG. A PG não devolveu o edital ainda e aí nós estávamos nessa corrida contra o tempo e perdemos, né? Não conseguimos chegar a tempo onde queríamos. Então, nenhum edital que foi... Os editais que ainda não foram abertos não serão. Se há uma proposta de edital, mas ele ainda não foi publicado, pode esquecer. Bom, a situação é complicada mesmo. Até quando vale isso? Ao menos até a segunda revisão orçamentária, que ocorre em agosto. Então, essas normas de contingenciamento valem ao menos até agosto. Aí, de acordo com o desempenho da economia do Estado e da Unicamp, a reitoria vai estudar o que vai fazer a partir da segunda revisão orçamentária, daí por diante, né? Então, a gente
fica torcendo para que depois, a partir de agosto haja algum alento e a gente consiga voltar a realizar concursos e a contratar gente. Não sabemos. Tá? E só para terminar, foram contingenciados os recursos que aparecem como reserva técnica no orçamento geral da Unicamp. O orçamento geral da Unicamp é um orçamento que tem as despesas que estão previstas para 2017 e todas as despesas que foram previstas em anos anteriores e toda a verba que foi concedida em anos anteriores vai para o que eles chamam de reserva técnica. Essa reserva técnica deve ter hoje em torno de 700 milhões de reais. E essa reserva técnica, a ideia é contingenciar o máximo possível do dinheiro que está nessa reserva técnica. Tá, ok? Isso inclui, por exemplo, o dinheiro para projetos. Então, não sabemos ao certo o que acontecerá com os projetos do IMEC que estão vinculados à reserva técnica. Por exemplo, os 984 mil da reforma dos banheiros, ou os 93 mil da reforma da sala de defesa de teses, a reforma da Copa, os recursos orçamentários da PRG para o prédio novo. Vocês lembram que tinha 95 de recursos orçamentários para o prédio novo e mais 96.500 de recursos FAEPEX para o prédio novo. O que é FAEPEX? É um dinheiro que está na FUNCAMP e está livre disso. Mas os 95 mil que eram recursos da PRG, portanto orçamentários, esses correm o risco de serem contingenciados. Ninguém soube dizer o que acontecerá em particular com esses 4. Então, o que vai acontecer daqui para frente é que cada diretor de unidade vai com o pires na mão e vai resolver pessoalmente o destino dos projetos da sua unidade. Tá? Cada diretor vai ter que fazer isso individualmente. Eu espero que a gente consiga emplacar ao menos isso aqui, né? Ao menos esses 2 primeiros. Porque essa reforma dos banheiros é algo que nos deu um trabalho enorme nesses últimos anos. É alguma coisa que a gente está tentando fazer desde 2015. Nós já estamos em 2017. Estamos há 2 anos pedindo, e discutindo com o engenheiro, discutindo na PRDU, discutindo na EPLAN, como é que faz para juntar esse dinheiro todo, para descontingenciar uma parte, para liberar o dinheiro para tocar a reforma dos banheiros. E agora que isso está tudo pronto, na DGA, para a realização como é que chama? Licitação, a gente tem um contingenciamento. Então isso aqui eu espero que seja concedido, e exatamente pelo mesmo motivo também. Esse já foi para licitação e voltou. Então, eu torço para que a gente tenha ao menos a liberação desse 1 milhão e pouco aqui. Tá bom? Então, esses são os dados, aquilo que foi contingenciado. E isso aqui essa é uma planilha que foi apresentada pela reitoria, que explica por que eles estão com essa preocupação tão grande de contingenciar verbas. Aqui eles mostram, por exemplo, o que tinha sido previsto de receita na Unicamp, proveniente do recurso do Estado, proveniente aqui de aplicações financeiras. Isso aqui é tudo em milhares, né? Em milhões, tem uma vírgula aqui, né? Isso aqui é tudo em milhões, né? 2 bilhões e 98 milhões, assim por diante. Milhões. Então isso aqui era o dinheiro que viria do Estado, isso aqui é aplicação financeira, isso aqui outras receitas da Unicamp. Então a previsão de receita total era 2 bilhões e 250 milhões. E a despesa prevista para esse ano, no orçamento, isso é o dado do orçamento, a despesa prevista era maior, então o orçamento já tinha sido aprovado com um rombo de 122 milhões. E aí eles repararam que neste início do ano a arrecadação do ICMS ficou aquém do esperado. Então eles colocaram aqui a previsão deles de frustração de receitas, aquilo que eles esperam que não será arrecadado do que foi previsto para o ICMS. Então,
Com essa frustração de receitas, o rombo da universidade nesse ano sobe para 180 milhões. E esses 180 milhões sairão da reserva técnica, porque a reserva livre que a Unicamp tinha era de 70 milhões e já se esgotou. Né? Talvez a gente possa tirar daqui os 70 milhões, mas vocês reparam que há mais de 100 milhões que terão de ser retirados daquilo que a gente chama de reserva estratégica, dos 700 milhões da reserva estratégica. Então, a situação financeira da Unicamp é meio complicada, e aí eles estão prevendo uma economia pequena de 30 milhões com este contingenciamento. Não é uma despesa muito grande. A ideia é reduzir o déficit no fim do ano. Tá ok? Então, essa é a situação. Não sei se... Paulo. É uma curiosidade porque eu vi o número, não tinha prestado atenção nesse número. O rendimento de aplicações financeiras é de 122 milhões. A gente pensa no rendimento, sei lá, de 8%, alguma coisa assim, isso quer dizer que a gente tem mais de 1 bilhão em aplicação financeira, está acima da reserva de 700 milhões. Você tem que imaginar que todo o dinheiro da reserva é aplicado. Mas não só o dinheiro da reserva, né? Se entra algum outro dinheiro, entre o momento de ingresso do dinheiro e o momento de uso do dinheiro, ele fica aplicado. Então, não há nenhum dinheiro que entre e que fique parado. Então, você pode imaginar que uma parte disso daqui vai ficar aplicada, ainda que por poucos dias, ainda que não seja uma parte tão grande, isso fica aplicado. E eu também não sei qual é o percentual que eles conseguem obter de rendimento quando você tem 700 milhões. Eu consigo imaginar qual é o rendimento quando você tem 50 mil reais. Mas não quando você tem 700 milhões. Eu acho que eles conseguem aplicações cujo rendimento é um pouco maior do que a gente. Né? Mas é isso mesmo, esse valor não bate. E esse valor não bate porque eu imagino que uma parte disso seja aplicado também no dia a dia. No dia a dia. E, além disso, eu imagino que as taxas de retorno que eles obtêm sejam boas. Desculpa, mas alguém quer fazer alguma pergunta sobre o contingenciamento ou sobre o... Eu não ouvi falar... você disse contingenciamento de promoções, mas de quinquênios e sexta parte, isso não está contingenciado? Não. Quinquênio e sexta parte... É direito trabalhista? É direito trabalhista, isso não está contingenciado. Exatamente. Pelo que diz a reitoria, uma das preocupações deles é que a folha cresce independente do contingenciamento, porque há esse crescimento causado pela incorporação de sexta parte, né, de quinquênio. Isso não foi contingenciado. Mais alguma pergunta, gente? Ok, então isso era para dar para vocês uma ideia da situação do IMEC e da situação da universidade. Agora, voltando à nossa... Agora nós podemos voltar à nossa pauta e eu posso sair aqui do palanque. Então, um terceiro item que eu gostaria de apresentar a vocês no expediente, além das atas, né? Um terceiro item aqui do expediente é uma carta de repúdio que eu recebi do Departamento de Estatística. Deixa eu pegar. Cadê você pode pegar aqui? A DVC consegue projetar a carta, hein? Onde está? Eu mandei para você. No início dessa semana... Está funcionando? Está funcionando aqui? Agora tá. Tá bom. Perdão. O Ademir não recebeu a carta. Projetaremos já. Mas no início dessa semana eu recebi uma carta que me foi encaminhada pelo Ronaldo, vice-chefe do Departamento de Estatística,
à época, né? Porque nós temos uma substituição. Aliás, Mariana, peço 1000 perdões pela indelicadeza. Nós temos aqui a professora Mariana, que foi indicada recentemente como vice-chefe do Departamento de Estatística e está, nessa oportunidade, substituindo o professor Serguei. Então, antes de mais nada, deixa eu dar as boas-vindas a Mariana e desejar boa sorte aí no cargo de vice-chefe. Pois bem, nós recebemos, no início dessa semana, uma carta que nos foi enviada pelo professor Ronaldo Dias, então vice-chefe do departamento, na qual o Departamento de Estatística repudia... Agora vocês vão ver toda a correspondência da ATU do Instituto. Isso é altamente sigiloso, né? Mas... Eu lá no meio, lá, ó. Como é que é? Tem até o Alberto Sá? Eu vi lá, eu no meio. Ô, Paulo, tá bem no meio, bem no meio. Eu mandei para Denise. Só tem gente importante aí. Primeiro nós estamos na sessão de apoio. Vai sim, ó, procurar. Não tem que procurar. Tá, isso. Luciana, talvez seja necessário ampliar um pouquinho. Uma carta ao diretor, isso, não é? Isso foi uma carta encaminhada pelo departamento ao diretor e o conteúdo dessa carta, resumindo, é o repúdio à punição que foi aplicada ao discente como é que ele chama? Guilherme Montenegro, pelo reitor anterior, pelo professor Tadeu, no último dia de sua gestão. Mas se está encaminhado ao diretor, por que está sendo trazido aqui hoje? Vamos lá. Eu ia deixar vocês lerem, mas eu posso resumir isso e dizer o seguinte. Lendo o último parágrafo da carta diz o seguinte: instamos a congregação do IMEC, que é esse grupo reunido aqui, que se junte a nós no pleito de que essa decisão seja revista e substituída por uma resposta adequada e satisfatória. A resposta institucional, mesmo que não seja perfeita, deve ser justa, proporcional e deve restabelecer na Unicamp a confiança de que o trabalho docente não será levianamente tratado com disfarçatez e indignidade. Então, no final das contas, a proposta do Departamento de Estatística é que a congregação repudie a pena que foi aplicada ao discente Guilherme Montenegro. É essa a proposta. Mas nós temos um procedimento para avaliar isso, Chico? Eu posso ler para você a pena que foi aplicada. Não sei se vocês... Não, bom, mas toda a pena tem uma justificativa. Não, tá bom. Nesse caso, nós temos a vice-chefe do departamento que poderá esclarecer isso. Deixa eu ler para vocês aqui a pena. Eu vou precisar tirar os óculos, né? Porque isso aqui é a folhinha do Diário Oficial e na minha idade de óculos eu não consigo ler isso aqui. Então, vou pular alguns trechos. O despacho do reitor diz o seguinte: aplico ao aluno Guilherme Vitor Montenegro a penalidade de suspensão das atividades acadêmicas pelo prazo de 2 semestres letivos, a contar da publicação da presente decisão no Diário Oficial do Estado. A publicação deu-se em 19 de abril. Limitado ao último dia letivo do 2º semestre de 2017, com fundamento, ele diz o fundamento, os incisos do Regimento Geral e os artigos do Regimento Geral que foram violados. Aí continua o despacho.
Tendo em vista a missão da Unicamp na formação cidadã dos seus alunos, esta penalidade poderá ser suspensa se o aluno expressamente optar pela prestação de serviços comunitários na universidade, no SAI, durante 10 horas semanais, por período igual ao da suspensão. Se ao final do segundo semestre de 2017 a prestação de serviços comunitários tiver sido integralmente realizada, a penalidade de suspensão será extinta. E aí o reitor assina o despacho. Então, em resumo, a penalidade consiste em 2 semestres de suspensão das atividades acadêmicas, mas essa pena pode ser convertida em prestação de serviços comunitários ao SAI pelo período de 2 semestres, 10 horas por dia. 10 horas por semana, 10 horas por dia. 10 horas por dia já caracteriza trabalho escravo, né? 10 horas por semana, peço perdão pelo erro. Pois bem, o Departamento de Estatística, então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, ele solicita à congregação que se junte a ele no repúdio à decisão do reitor. Eu ia passar a palavra. Eu vou deixar que as pessoas se inscrevam, mas talvez fosse bom começarmos com a professora Mariana. Eu quero ler a carta. Oi? Eu quero ler a carta. Não, a carta... Não estou lendo, por favor. Não, isso, exato. Não, eu imagino, vocês conseguiram ler a primeira parte? Ademir, você pode... Baixa o arquivo ali, ó, sobe, isso. Porque daí você põe no PDF, lá, sobe. Lá em cima, vai. Aí, ó, isso. Aí você põe no PDF, fica mais fácil. Aí, fica um pouco mais fácil. Põe no F11 e aí fica. Tem que abrir no leitor. Tem a vida do lá direito, ali, ó, lá direito. Lá direito tem um negócio. Tem que ver onde você salvou, né? Deve ter sido. Deixa esse negócio aí. Isso. Mas põe no F11. Ctrl L. Aí, agora não dá. Não, mas é só aumentar. Ele já aumentou. Conseguiu aumentar ele? Pronto. Acho que agora vocês... Se vocês preferirem que eu leia, eu posso fazer. Eu prefiro que vocês leiam, porque aí vocês gastam tempo que vocês julgarem necessário. Eu acho que a minha dúvida é um pouquinho anterior, discussão um pouquinho dele. É só uma curiosidade. Quando foi aberto esse processo de sindicância, coisa, era só para verificar coisas, a atitude do aluno, ou era de todos os envolvidos? Neste caso particular, era um processo disciplinar referente a esse aluno específico. Então não era do evento em si. Não era do evento em si. Era um episódio relacionado a esse. Eu entendo. Não, mas era referente a este aluno. Oi? Era só para o aluno, não tinha envolvimento de docente, de nada. Era só o aluno. Esse é um processo disciplinar contra o aluno. Contra o aluno. Desculpa. Porque teve aquela sindicância dos fatos. E naquela sindicância não era só os alunos. Não, tá bom. Isso não é uma sindicância. Isso é um processo disciplinar contra um aluno. A sindicância tem outro fim, que é investigar os fatos e tudo mais. Também foram feitas algumas sindicâncias, mas isso era um processo disciplinar aberto contra o aluno. Deixa eu passar a palavra para a Mariana, não sei o que ela quer relatar. O que é difícil. Pedro, você pode ir lendo enquanto a Mariana... Não, eu estou lendo, tá? Se manifesta. Posso falar, Pedro? Aqui, Mariana. Acho que não precisa. Acho que precisa. Porque grava. É sempre bom, né? Bom, eu não pude ir à reunião, a última assembleia do DE, onde foi tratada sobre a carta. E eu cheguei ao cargo ontem, no final do dia. Então, eu fiquei sabendo que a carta seria lida, mas para discutir, eu prefiro passar. Se pode fazer isso? Pode. Para a Nancy, que ela estava na reunião, na assembleia do DE, na sexta-feira passada. Foi na passada? Não, foi na outra, né? Na anterior. Então, ela tem mais propriedade para falar sobre o assunto.
Eu peço desculpas, então, por ter te posto nessa situação constrangedora. E, é claro, é sempre um prazer. Ana, é só que eu não sabia, por isso que eu peguei. Claro. Bom, a carta, na realidade, a carta é para o diretor e a estatística vai fazer o seu protesto sobre essa punição. A estatística acha que a punição de 2 semestres ou alguma coisa, que é prerrogativa do reitor, tá certo? Tudo bem. O grande problema é transmutar isso nos serviços comunitários por um período que não vai ser 2 semestres, primeiro, porque hoje já é 4 de maio, né? E vai até o último dia. E depois, quando chega no último dia letivo, o que acontece também? E se ele não trabalhou, o que acontece com essa pena e coisas assim, né? O objetivo disso é que, bom, passa uma imagem de que não foi tão grave o que aconteceu na situação. De que, bom, pode transmutar isso em serviços comunitários. A estatística não concorda com isso e gostaria que a congregação fizesse uma moção de repúdio a isso. Esse é o ponto, é a solicitação de que a congregação, como entidade, o órgão colegiado do IMEC, fizesse essa moção de repúdio. Ok. Não sei, não temos mais inscritos. Eu imagino que vocês ainda estejam lendo a carta. Ademir, você pode baixar mais um pouquinho? Pode baixar um pouquinho, né? Para pegar o fim aí do texto. Aí, pronto. Ok. Bom, então, se eu entendo, o DE sugere à congregação que aprove o repúdio a essa decisão do reitor, particularmente no que se refere à possibilidade de conversão da pena de 2 anos de suspensão em 2 semestres. Hoje eu estou meio ruim. De 2 semestres de suspensão em prestação de serviços comunitários no SAI. É isso, né? Basicamente isso. Sueli. Eu quero me manifestar contra essa... Aqui. Então, eu quero me manifestar contra a congregação endossar essa solicitação do Departamento de Estatística, ou a manifestação do Departamento de Estatística, por uma razão muito clara. Eu acho que no caso do que eu sei, esse aluno é o aluno que apareceu no vídeo lá da aula do professor Serguei, e como é notório, e certamente isso deve ter sido levado em conta pela defesa do aluno, existe gravação anterior, em um episódio anterior, com o mesmo professor, que teve uma atitude absolutamente inadequada de agarrar o aluno, certo? Assim, que eu repudio assim, veementemente. Então, eu acho que a congregação se envolver numa questão como essa, pedir uma punição maior, sabendo, no caso específico aí, que houve um antecedente complicado, certo? Eu acho que não é uma coisa muito viável. É isso. Próximo inscrito é o professor Pedro. Mas é o mesmo professor. Pedro, você se incomoda de falar? Bom, eu li a carta, eu acho que o aluno teve sua punição, eu também não concordo com isso. Né? Eu acho que se o Departamento de Estadística se manifesta contra que é uma punição maior, que eu entendo que é isso que eles estão fazendo, bom, ótimo, digamos, mas eu não considero que isso seja apropriado. Não temos mais inscritos. Desculpa, temos inscritos. Não é apropriado nós
apoiar a congregação, apoiar esse tipo de carta. Então, eu acho que não. Alberto. Bom, eu me manifesto a favor da moção, principalmente pela possibilidade de comutação para o serviço comunitário no SAI. A punição de 2 semestres é uma punição dura, talvez compatível com o que aconteceu, que foi grave. O problema é a conversão disso em serviços comunitários que você não vai conseguir acompanhar o que está sendo feito e tudo mais, né? Independente de precedentes que possam depor contra os envolvidos, em particular o professor Serguei, eu acho que isso não vem ao caso aqui, né? Se houve excesso do professor Serguei, que eu não concordo, mas se houve excesso do professor Serguei, isso tem que ser avaliado e julgado num outro instante. Você não pode usar isso para compensar alguma coisa, isso não existe, né? Eu volto a dizer, eu acho a punição de 2 semestres dura e adequada. O problema é a comutação disso por uns serviços sociais que você não tem controle como é que vai ser feito. Professor Paulo Silva. Eu tendo a concordar com o que o Alberto falou também. Me incomodou quando eu vi essa possibilidade de comutação de pena para serviços lá no SAI, justamente por essa clara dificuldade, a gente pode querer fingir que não existe, mas eu acho que é mais ou menos fácil de imaginar, a clara dificuldade de garantir que esse tipo de pena alternativa venha a ser cumprida de maneira completamente adequada. E ainda se somando ao fato, como disseram, que já está em maio, e bom, já é quase metade da pena, entre aspas, porque... Bom, metade não, 2/3. Bom, esse é um dos pontos. Agora, por outro lado, né, se saísse alguma coisa da congregação, se sair alguma coisa da congregação, eu espero que essa carta seja esquecida. Porque essa carta, do jeito que está escrita aí, se eu tivesse que usá-la, endossá-la, alguma coisa assim, eu me recusaria terminantemente. Quer dizer, a carta, ela busca confronto em alguns momentos, ela cita como nosso maior estadista, achei engraçado isso, o Winston Churchill. Eu tive que confirmar, mas é isso. Ela faz críticas duríssimas ao comportamento externo dos órgãos centrais, externos, e também do comportamento interno. Então, eu não acho que essa carta leve de maneira nenhuma a algum tipo de ponto positivo. Acho que se ater ao que foi falado pela Mariana e pela Nancy, que olha, o ponto é esse, e discutir em torno disso é muito mais produtivo. Só um esclarecimento, Paulo, foi o que eu falei. A carta não é a carta não está pedindo que a congregação envie a carta. Exato. Isso. Essa é uma carta dirigida ao diretor. Eu entendo. Por outro lado, quando o departamento encaminha através dessa carta, há uma enorme dificuldade da congregação de não reagir à carta, entendeu? Então, essa é uma parte meio complicada na maneira de encaminhar. Então, é uma sugestão que parece que a carta não está querendo conseguir o que ela quer conseguir. Ela está dificultando conseguir o que ela quer conseguir. Eu, por exemplo, me recusaria terminantemente a endossar uma coisa parecida. Agora, um outro texto específico sobre a transmutação de pena e tal, isso é uma coisa que eu acho que merece discussão sim, porque eu vejo pontos frágeis. Paulo, você me dá uma parte? É que eu concordo que essa carta não é adequada para ser uma moção, por uma série de motivos. A moção tem que ser bastante objetiva e evitar qualquer tipo de referência externa desnecessária. Então eu acho que a moção que eu defendo, que eu apoiaria sem nenhum problema, era uma moção especificamente na linha do que disse a Nancy, nem sequer julgando se a punição é adequada ou não, mas sobre a possibilidade da punição ser modificada e ser convertida em alguma coisa que a gente não tem controle. Só isso. Mas que a gente tem a sensação que é o quê? É o Maicon. Desculpa, o próximo inscrito é o Pedro, depois o Maicon, depois a Rosa. Bom,
que coisa estamos dizendo aqui? Estamos dizendo que nós teve uma decisão de um tribunal, onde todo mundo acredita que é competente, e o pessoal diz, vale esta pena, certo? Vale esta sanção, que pode ser convertida nesta outra sanção. Tá? E nós estamos colocando ênfase em que se faz isto, tudo bem, mas se se faz isto, nós não temos controle de que se cumpra a sanção. Eu acho isso um absurdo completo, porque eu aqui sou professor, não sou polícia, não sou guarda-cárcel, não sou nada disso. Tá? Próximo inscrito é o Michael. Você pode passar para trás aí. Eu concordo com o que o Alberto colocou aqui. E eu acho também, eu em particular, eu não tenho, até gostaria, talvez eu pergunte depois, informações sobre muitas coisas que foram colocadas. Uma parte na carta, por exemplo, causa-nos estranheza a possibilidade explícita de comutação da pena de suspensão por, nessa mesma administração, discentes do IMEC terem sido rigorosamente punidos. Eu não sei exatamente, eu não tenho conhecimento do que estão querendo dizer nessa parte, quais docentes. E assim, na verdade, eu acho que eu nem quero trazer isso aqui, acho que não vem. Também, que foi colocado aqui, mas o professor também fez aquilo. Olha, a gente aqui no tribunal, a gente não é sindicância, a gente não está aqui para nada disso. O Pedro está certo no sentido de que nenhum de nós vai sair fiscalizando o que vai ser ou não executado. No entanto, uma moção de falar assim, olha, a gente não concorda, uma moção de que a gente não concorda que haja comutação, ela é geral para toda e qualquer futura pena que possa ser existida. Mais ou menos a nossa colocação. A gente não tem o menor poder de interferir, de mudar, o reitor vai receber e o reitor vai analisar. Eu não acho realmente, mas é a opinião pessoal minha, que o atual reitor vai interferir numa decisão, que foi uma das últimas decisões do último reitor. Eu não acho que ele vai interferir nisso. Mas que isso possa ser, olha, tem uma moção aqui, a gente não vê com bons olhos a comutação. Isso eu acho totalmente possível. Que sirva ou uma forma mais clara de entender o que é essa comutação. É uma moção, eu não vejo pecado nenhum em fazer uma moção nesse sentido, olha, em relação à possibilidade de comutação. Agora, qualquer outra coisa que seja levantada aqui, é opinião pessoal e, enfim. Ok, próximo inscrito é a Rosa. Eu vou colocar não a minha opinião pessoal sobre isso, mas uma informação que eu soube, né? Eu fui na reunião que houve há um mês atrás, aberta no SAI, que chamou a população da Unicamp, sobre os prováveis, desejáveis candidatos orientadores de Bolsa SAI. E lá eles se apresentaram, teve que pedir assistentes sociais, e eles têm toda uma formação, eles têm toda uma estrutura para acompanhar esse trabalho do SAI, do bolsista. Por exemplo, atestar a frequência mensalmente. E isso é sério, pelo menos quando eles colocaram lá. Se o orientador não atestar que ele foi tal dia, tal... É o que eu estou falando que foi colocado lá, tá? Tal dia, tal hora, até o último dia do mês, o bolsista não recebe o que tem que receber no outro mês. E as assistentes sociais são atentas a isso, porque existem problemas. Existe o problema do orientador atestar uma frequência que o aluno não está, porque eles já tiveram problemas. Com o aluno que sumiu, com o aluno que teve uma doença grave. Então, eles querem estar respaldados que esse acompanhamento pelo orientador é bem feito, é bem colocado. Por isso que eles chamaram os orientadores lá. Teve outros professores de IMEC que estavam lá também, que eu encontrei lá, para ter essa consciência que esse acompanhamento deve ser sério. Ok, próximo inscrito é o Humberto. Eu acho que a gente tem que ter em mente o que se espera de uma moção de repúdio. Ninguém está pedindo para que se anule, geralmente se faça outro. Isso é registrar uma posição. E a posição que o Departamento de Estatística me coloca me parece pertinente e eu endosso, sem nenhum problema. A posição do jeito que a pena foi posta, com a possibilidade
da comutação, isso não é compatível com a gravidade dos fatos, independente do passado e dos eventos prévios que envolvam ou não os personagens. Você espera que haja uma certa proporcionalidade entre uma eventual pena e um eventual erro cometido. Do jeito que foi colocado, principalmente ou exclusivamente pela possibilidade de comutação em trabalhos comunitários, me parece que essa proporcionalidade foi rompida. E o que se espera da moção é deixar isso registrado, né, que o Instituto, o departamento eu tenho entendido que já tomou essa posição. O que a gente decide aqui é se o Instituto toma essa posição ou não. A ideia é deixar claro que nós aqui não concordamos com isso e estamos desconfortáveis e descontentes. Não é pedir que isso seja reaberto. Se isso vai ser reaberto ou não, não sei. Eu nem sei se tem sentido você pedir a reabertura disso aqui na congregação. Isso é uma coisa que, como uma decisão do reitor, só cabe recurso ao Conselho Universitário. E os envolvidos podem pedir isso. Certo? Se vão pedir ou não, não sei. A nossa situação, a gente não está pedindo reconsideração sobre a decisão. Nós estamos nos pronunciando a respeito da decisão. E isso pode ser feito e é feito com frequência. Ok. Próximo escrito. Posso repetir o que eu disse? Eu digo o seguinte, a ideia da moção é deixar registrado o desacordo do Instituto, a estatística tem essa posição, e o desacordo vem exatamente sobre a possibilidade de comutação, que transforma uma pena dura, e talvez ou provavelmente adequada ao evento grave, numa coisa que é muito mais leve. Ninguém está pedindo revisão disso. A gente está se pronunciando sobre a punição que nos parece que foi abrandada demasiadamente com a concessão dos serviços comunitários. Só isso. Mas é uma única coisa, está dividindo algo que é indivisível. Pedro. Se você quiser, eu faço uma proposta do... Não, eu já fiz uma proposta. Eu tenho uma proposta aqui. Não gosto de não ter as cartas na manga. Não, o próximo escrito é o Aurélio. Atrás de você, mãe. Eu queria comentar sobre o que a Rosa falou, né? De fato, o controle de frequência fica na mão do coordenador do projeto quando é posto a trabalho. Eu não sei qual é a proposta aí que o aluno seria responsável, mas eu tenho certeza que nesse caso ia ter um controle mais próximo, né? Mas sim, a bolsa normal fica sempre no controle do coordenador do projeto e ele faz ou não a frequência, coloca a frequência parcial, quando existe frequência parcial, né? Então existe o controle que o SAI já está acostumado a fazer. Tem coordenadores mais relaxados e tem coordenadores mais incisivos no cumprimento do horário, né? Horário e rendimento foi o que eles pediram. Também. Que tivesse um cumprimento próximo, inclusive junto ao SAI, passar qualquer problema, passar diretamente para o SAI para eles saberem, porque eles têm que saber do comportamento. Né? Se algum faltar, eles têm que saber. Já teve família procurando para o aluno lá no SAI. Cadê o aluno sumiu? Eu nunca tive essa situação, né? Eu nunca tive problema sério que precisou acionar o SAI. Tive situação que foi melhor trocar o bolsista e o bolsista procura uma outra opção que tem outra opção, né? Porque ele não se adequou ao trabalho, não era um problema que não queria fazer nada, era um problema que não tinha o perfil para o trabalho. Isso acontece, né? Bom, acho que a carta em si criou ruído, né? Porque quando apareceu a carta aí, eu estava entendendo que era a carta que ia ser aprovada. Aí de repente não é a carta que ia ser aprovada, é não sei o quê. Né? Primeiro eu queria comentar que tem uma vantagem estatística ter trazido o problema, porque nós estamos para votar daqui a não sei quanto tempo, pelo menos uma ata onde alguns professores da estatística estavam questionando o papel da congregação, né? Que a congregação estava julgando posições da estatística. E eu acho louvável a estatística agora está trazendo posições deles mesmos para a congregação. Eu acho que isso é um avanço, né? Porque a congregação realmente é o maior órgão do IMEC. Né? Então, nesse sentido, sim, eu não gostei nem um pouco dessa carta. Né? Por outro lado, votar uma moção também eu não fico à vontade, né? Porque houve uma comissão, não era sindicância, qual é o nome mesmo?
Nesse caso é processo disciplinar. Então, e isso durou meses que eu saí. Durou meses. Então, tomar uma decisão aqui em cima do que foi publicado no Diário Oficial dessa carta, e ver tudo que essa comissão fez, eu acho que também é meio precipitado, né? Ou seja, é um repúdio, mas em cima do que foi feito. Por que as pessoas tomaram essas decisões? Eu gostaria de ler muito material onde eles tomaram qualquer decisão a respeito disso. Tá. Só para esclarecer, Aurélio, a gente não teve acesso ao relatório da comissão. Não é ao menos até a publicação da pena no Diário Oficial não era público o relatório da comissão. E você sabe dizer se isso eventualmente se torna público ou... Isso provavelmente já é público no momento. Não tenho certeza, mas eu acredito que já seja. Agora, não quer dizer que o reitor tenha seguido também o relatório, ou o parecer, perdão, da comissão. Então, você a gente está pensando em uma coisa aqui e não tem todos os elementos para tomar qualquer decisão, eu acredito. O próximo inscrito, o Paulo Rufiano. Obrigado. A Bolsa SAI é uma coisa importantíssima para a sobrevivência, inclusive, de alguns alunos, e muitos deles agradecem, e eu acho importantíssimo, uma coisa que não entra em discussão aqui agora. Eu acho que é unânime isso. Agora, eu me sentiria um pouco incomodado se eu fosse bolsista SAI. O que é o meu trabalho para a minha sobrevivência agora vai virar punição para um outro. Eu acho um pouco estranho isso, assim, do ponto de vista ético, assim, do ponto de vista humanisticamente falando, o que para mim eu agradeço muito, eu agradeceria se eu fosse bolsista. Deu para entender o que eu quis dizer? Como, quer dizer, o que para mim é maneira de sobreviver com a bolsa do SAI, o que eu faço agora virou punição para o outro. Bom, então o que eu faço é punição para... Eu acho meio esquisito, um pouco bom, fica meio estranho, não está batendo bem. De qualquer maneira, em relação ao tema principal, entre a alternativa A e a comutação para a alternativa B, seja qual for, tem um gap enorme de A para B. Também é outro problema. E, bom, sem falar na carta, que tem seus problemas na carta, mas eu acho que uma moção de manifestar, dizer, o IMEC acha estranho, o IMEC bom, algum adjetivo que seja talvez um pouco mais adequado do que as palavras que estão nessa carta, mas dizer, olha, não nos passa despercebido que tem uma discrepância muito grande entre a alternativa A e B. Né? Eu acho que isso cabe, sim, a uma manifestação do IMEC. Eu acho que... Era isso, obrigado. Se vai ser remunerado o trabalho, né? Não, certamente não vai. Só falta. Não, está claro que não vai. Está claro que não vai ser remunerado. Está claro que não vai. Bom, eu tenho inscritos ainda Laércio, Nancy, Paulo, Silvio e Alberto. Durante o pronunciamento do Laércio, eu vou encerrar as inscrições para a gente andar um pouquinho, tá bom? Então, Laércio. Bom, o que eu vejo é o seguinte. Primeiro, a gente está questionando se alguém vai lá... Quer dizer, o SAI imagino que a gente tem que dar credibilidade para o órgão. Ele tem todo o seu mecanismo de controlar qualquer coisa lá. Porque senão a gente aqui, em 5 minutos, já está começando a dizer que aquilo funciona, a gente está desconfiado e tal. Ainda assim não funciona, né? É uma pretensão nossa, eu acho. Né? É ser muito pretensioso, em 5 minutos ler um trecho e falar lá está errado, lá não funciona. É muita pretensão e é por isso que tem desdobramento das coisas. Porque a gente toma atitudes assim, em 5 minutos, raivoso, né? Enfim. Eu realmente não iria desconfiar que o que foi designado o lugar onde ele vai cumprir lá o castigo, ou seja lá o que for, não vai ter controle sobre isso. Pode ser que não tenha, mas e se tiver? Né? Pois é, enfim. É muito cômodo a gente aqui, no ar-condicionado, falar que não está acontecendo nada em tal lugar e as pessoas estão se matando por lá. Bom, depois,
teve uma comissão que demorou, sei lá, um tempo enorme. Novamente, imagino que são pessoas responsáveis, porque são pessoas da universidade, não é? Se não for pessoas, se são pessoas da universidade, a gente tem que dar credibilidade, é onde a gente trabalha, é a instituição. Aí, de repente, de novo, em 5 minutos, a gente diz que fizeram. Imagina, isso é muito pouco. Como assim? Acho que teve debates lá. Ou você teve gente só a favor do aluno? Acho que não. Quer dizer, se não é da gente achar que o trabalho alheio não é razoável, não é bom, é, de novo, muito cômodo. A gente toma aqui uma decisão que, novamente, não espere, porque qualquer decisão que a gente tomar aqui, principalmente no sentido de endurecer, vai vir resposta. E isso não para. Vai vir resposta. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, ser educado ao questionar, né, se isso a gente concorda ou não. Mas eu acho que a gente deveria fazer a coisa perguntando, esclarecimento. Por que aconteceu isso? Por que mudou dessa punição A para B? Não chegar questionando, porque certamente lá tem gente responsável. Não somos só nós que somos responsáveis. Bom, então eu acho que teria que pedir um esclarecimento. Em relação à história da proporcionalidade que o Alberto falou, eu já ouvi sobre esse episódio gente de outras áreas, não aqui do Instituto, mas até do Instituto, né, pensar que a proporção, enfim, abranda mais ainda. E justifica. Cada um tem a sua justificativa. Não tem essa história de que esta aqui é a linha e eu sei muito bem sobre ela. Não, tem gente do lado esquerdo e do lado direito. Ou a gente chega num consenso para sair alguma coisa, ou a gente fica aqui jogando daqui e vem uma resposta de lá. Até desgastar isso, e esse negócio vai sumir, o tempo apaga com tudo. E a nossa raiva, ou a gente engole, ou a gente se envenena. Eu acho isso, levar isso, olha, agora a minha posição particular. Levar isso para frente, eu acho isso já não era nem para ter ido. Foi, está aí, os desdobramentos. Uma carta com esses termos, né? Umas frases, né, republicanas, sei lá, uns negócios. Eu acho pouco, mas enfim, essa é uma opinião particular minha. Né? Eu acho que a gente tem que ser razoavelmente acreditar nos outros. Estamos dentro da universidade. A gente não está aqui falando de gente da Coreia do Norte, ou seja, lá daqui. Então, teve uma comissão que a universidade elegeu, fizeram discussões durante, talvez, sei lá quanto tempo, mas muito maior do que o nosso aqui, certamente, e tomaram uma decisão. Se a gente está desconfiado, tudo bem, eu aceito a gente fazer um questionamento. Escuta, por que foi feito isso? Dá para explicar? Mas já dizer, imagina, isso é um absurdo, isso é uma aberração, sai, quem controla o SAI? Oh, aí realmente só a gente que funciona, só a gente que sabe das coisas. Por favor, um pouco mais de humildade, acho que vale a pena. Inclusive para não sair prejudicando, ficar nesse leve trás, é só desgaste. Bom, ninguém mais se inscreveu, eu tenho 3 inscritos, mas antes de passar para o próximo, eu queria fazer 2 esclarecimentos para o Laércio sobre coisas que ele disse. Primeira coisa, questionar a mudança e pedir um esclarecimento não é possível, porque a reitoria baixou essa... Isso era uma resolução? Como é que chama isso? É um ato do reitor, deixa eu ver exatamente o que é. Um despacho do reitor. A reitoria baixou esse despacho no último dia do mandato. Então agora nós não vamos questionar a reitoria que deixou o cargo neste dia. Questionar aqui, pedir um esclarecimento, não é possível, porque você só pede esclarecimento para quem é o responsável pelo despacho. O responsável pelo despacho aposentou-se. Então, ele jamais prestará esse esclarecimento. Isso eu acho inútil. Quer dizer, o nosso tratamento é com a reitoria atual, não é com o sujeito que saiu da reitoria 2 semanas atrás. Isso eu acho impossível. Então, eu peço que a gente não faça questionamento nenhum, porque questionar um ato de um reitor que acabou de sair é ao mesmo tempo inócuo e... Posso ter usado um termo? Tá. Eu só quero ser mais educado e não entrar com repúdio. Não, tá bom, tá bom. O Michael falou. Esse cara não vai fazer nada sobre o outro. Outra coisa, Laércio, é que você tratou como se a comissão que participou do processo disciplinar tivesse proposto essa pena. E isso não é claro. A minha impressão pessoal
Não. O que chegou foi a pena do reitor. A comissão, na minha impressão pessoal, eu não consultei o documento, mas a minha impressão pessoal é que a comissão sugeriu uma pena muito mais pesada do que essa. De novo, nós então, eu estou te dizendo, é só que você usou como argumento que essa comissão passou tanto tempo discutindo e agora a gente vai reformular a proposta da comissão. Veja, a gente não vai reformular a proposta da comissão. A gente vai propor, vai criticar a proposta da comissão. A gente vai criticar, se for criticar, se isso for aprovado. A gente vai criticar o despacho do reitor, não a proposta da comissão, porque a proposta da comissão, no final das contas, a gente não conhece, né? E não dá para supor que a comissão tenha proposto isso, que foi uma suposição que você fez. Essa suposição não é válida. Bom, eu passo para o próximo, Nancy. Chico, não vale você falar alguma coisa. Não, você pode, você tem o direito à réplica, claro. O que eu acho é o seguinte, eu posso até ter usado alguns termos, enfim, pedir esclarecimento, qualquer coisa, eu só quero, a palavra que eu quero usar, que eu posso ter sido infeliz na hora, é de ser educado ao tomar alguma informação para a gente tomar alguma decisão. Eu não sei qual é a palavra correta, porque eu nem pensei sobre isso. Eu imaginei que, se o reitor tomou uma decisão, ele se baseou em alguma coisa de comissão. Não é possível que a comissão fez uma coisa e ele só considerou aquele imóvel e fez o negativo. Pode? Bom, mas a gente não sabe. Fez o negativo, obviamente ele não fez, mas ele não precisa ter seguido a proposta da comissão. Não, Chico, é pouco tempo então para a gente tomar uma decisão aqui. Nós não sabemos, eu só estou te dizendo que você não pode supor que esta tenha sido a sugestão da comissão, que foi uma suposição que você fez. Essa suposição está incorreta, mas está certo, o resto está correto. A próxima inscrita é Nancy, depois nós temos o Paulo e o Alberto, e aí encerramos. O Paulo Silva. Eu vou falar agora do meu papel de membro da comissão. Algumas coisas, algumas pessoas já esclareceram, que eu acho que na hora da discussão há um confundimento de coisas que são faladas. Veja, em nenhum momento a estatística ou eu, como pessoa que vou votar na moção, questiono o SAI. O SAI é uma entidade que cumpre o papel dele, não tem nenhum questionamento de como eles vão fazer isso. Eu tenho dois questionamentos. Um, por exemplo, que já é maio. Isso é indiscutível, certo? E que a pena termina no último dia letivo do segundo semestre. Isso não dá 2 semestres, certo? E lá eles dizem que a pena será extinta. Isso é uma coisa que é interessante, porque a pena ser extinta significa que não vai aparecer nem no histórico do aluno, tá certo? Mas isso é uma posição que eu li e que achei. O que eu acho é... A carta foi uma carta para o Chico. Vocês podem não gostar da forma como foi escrita. A congregação, eu gostaria de ouvir o que o Chico tem como moção de repúdio, mas eu estou aqui há muitos anos. Essa semana eu acabei de fazer 30 anos na Unicamp, já vim a muitas congregações, eu já vi muitas moções aprovadas nessa congregação, certo? Moções sobre os mais variados assuntos, sobre os mais inócuos, digamos, sobre resolução do Senado Federal, resolução de várias coisas, e a gente sempre tomou uma posição. Essa é uma prerrogativa que a gente tem como congregação. A gente tem a prerrogativa de dar opinião ou repudiar alguma coisa como congregação. Eu acho que é isso que está sendo colocado aqui. A congregação do IMEC concorda ou discorda, na hora de fazer o repúdio, ela discorda da tramutação da pena. Nós não estamos questionando de novo nem a comissão, nem o reitor, nem nada. O que a gente discorda como congregação é que a pena, que era 2 semestres de suspensão, que já foram aplicados para outros alunos na Unicamp, seja transmutada em serviços comunitários. Eu acho que é isso que tem que ficar claro. É o descontentamento do IMEC com essa decisão. Desculpa, gente, eu estou interrompendo um pouquinho, mas Nancy, só para deixar 2 pontos claros agora com relação ao que você falou,
pode ser que, do ponto de vista da prestação de serviços comunitários, o fato de estarmos em maio seja relevante, mas para a suspensão das atividades acadêmicas não é relevante, porque se você suspender as atividades acadêmicas em maio até o fim do ano, a pessoa perde 2 semestres por falta. Então, seria até um pouco cruel você suspender começando agora e terminando em abril do ano que vem, porque isso imputaria num 3º semestre de perda. Então, do ponto de vista das atividades, da suspensão das atividades acadêmicas, terminar ao fim do ano significa... como é que chama? Suspender das atividades acadêmicas por 2 semestres significa terminar no fim do ano. Se eu dei a impressão errada, quando eu falei que começar em maio, é o serviço comunitário começar em maio. Ok. Agora, também sobre a pena ser extinta, houve um tempo, eu não sou capaz de precisar para vocês, houve um tempo em que as penas aplicadas eram registradas, vamos dizer, no histórico escolar, alguma coisa assim do aluno. Isso já não acontece mais, até onde eu sei. Então, o fato da pena ser extinta não é um privilégio que se está concedendo ao Guilherme Montenegro. Eu tenho a impressão que isso é concedido sistematicamente a todas as pessoas. Não é um privilégio. Posso investigar isso melhor, mas eu acredito que esta extinção não é um privilégio. O próximo inscrito, Paulo Silva. Então, o que eu ia perguntar já se falou aqui, né, que era se a comissão tinha proposto essa pena ou se essa pena tinha sido modificada pelo despacho do reitor. Eu acho essa informação, e aí eu concordo com o Laércio, extremamente relevante. Né? Quer dizer, se a comissão propôs uma pena, de fato, que não tem, por exemplo, essa transmutação, inclusive o teor da moção pode ser um pouco diferente, pode ser apoiando o trabalho da comissão. Eu acho que o Laércio tem razão em dizer que, por mais que a gente queira fazer de boa fé aqui alguma coisa, nosso tempo para analisar os fatos é muito escasso. Já houve uma comissão de pessoas designadas para isso que o fizeram, e seria interessante, por exemplo, que a gente desse uma olhada, pelo menos em alguma espécie de relatório final, ou texto resumido, alguma coisa que pudesse falar sobre isso. E nesse sentido, talvez a gente pudesse deixar isso para uma próxima congregação, né? Para a gente poder ter acesso a mais informações. Outra informação que eu gostaria de entender um pouco melhor é essa rigorosamente punidos sem alguma, assim, a possibilidade de transmutação. Para mim, eu queria saber se é comum esse tipo de punição ou é incomum. Se for comum, apesar de eu achar que de fato abranda muito, talvez faça parte do modus operandi da universidade. Se for incomum, aí eu não sei, aí talvez eu me sinta menos confortável ainda com a decisão tomada. Então, o que eu acho é que vale a pena talvez a gente gastar um tempinho a mais para entender isso daqui e não simplesmente tomar ciência agora e tomar uma decisão agora. Eu concordo, por exemplo, já estou arrependido de ter falado qualquer coisa sobre o SAI. Gostei do comentário da Rosa e tal, acho que ajuda a esclarecer algumas coisas para mim. Então, retiro tudo o que disse, humildemente, como sugeriu o meu colega. Mas eu continuo com o desconforto da transmutação. Acho que, de fato, há uma diferença clara de gravidade. E eu queria entender isso melhor. Quer dizer, ao invés de eu pular em cima da jugular, talvez eu esteja na hora de eu recolher e pensar um pouco. E a minha sugestão é que a gente recolha e pense um pouco. Paulo, posso te explicar um pouquinho, em parte, isso que você perguntou. De fato, não posso explicar tudo. Não sabemos o teor da recomendação da comissão, mas com certeza sabemos que ela não propôs a comutação. Por que eu tenho essa certeza, apesar de não conhecer? O Regimento Geral da Unicamp prevê, no seu artigo 228, que constituem penalidades disciplinares a advertência, a repreensão, a suspensão até 2 anos, a demissão, que não se aplica a alunos, e a expulsão. Então, não há previsão de conversão. Se não há previsão de conversão, a comissão não pode prever isso, porque se a comissão previsse isso,
o parecer dela iria para a PG e voltaria recusado, porque não está previsto no artigo que diz quais são as penalidades disciplinares. Aí depois há aqui outros artigos que dizem como essas penalidades, a quem cabe atribuir as penalidades, alguma coisa assim. Mas eu acredito que a comissão tenha proposto uma das penalidades que fazem parte do regimento geral da Unicamp. Isso é o razoável. Chico, posso fazer uma réplica rápida? Claro. Depois que você lê isso, me parece que, então, a situação é um pouco mais complicada, né? Porque parece que o reitor inventou uma forma de punir que não existia na universidade. Não existe, né? Não existia e não existe, porque tem um regimento, não mudou. Não existia e não existe na universidade. Então, de novo, eu acho que talvez seja bom a gente perder um pouquinho de tempo, um mês, nossas congregações não são tão espaçadas, e levantar essas informações. Para mim, isso que você acabou de falar, que é uma novidade que aparece ao apagar das luzes da discussão, é extremamente irrelevante, por exemplo. Porque me causa muita estranheza. Você já estava achando estranho antes, agora é mais estranho ainda descobrir que o reitor, no último dia do seu mandato, resolve criar uma forma diferente que não está prevista em regimento para uma situação específica. Porque a impressão que então é que a resposta à minha pergunta de se isso era comum, a resposta é radical. Não só é incomum, como é inédito. Não posso dizer que é inédito. Não, então, mas eu estou te dizendo que incomum eu posso dizer que Sueli, se não for inédito, então alguém inventou uma punição que não existia no regimento. Parece estranho. O que ele está falando, do que eu entendi, é que a comissão não pode propor, mas talvez um outro órgão pode propor. Eu não sei, é uma coisa... Não, é que nós somos especialistas no regimento. Tem mais discussão. Ué, o reitor pode ou não pode fazer isso? Não sei. Eu estou em desacordo com você, tá? Bom, ainda temos o Alberto inscrito. Alberto, você... Eu só ainda nessa discussão, eu tenho quase certeza, eu não posso afirmar categoricamente, mas eu tenho quase certeza que é prerrogativa do reitor fazer esse tipo de comutação. Acho. Eu me lembro de pelo menos um caso no passado em que uma pena de expulsão foi comutada pelo reitor, contrariando a decisão do órgão que fez a recomendação. Então eu acho que eu não sei dizer onde isso está registrado no regimento, mas eu acho sim que é prerrogativa do reitor fazer isso. Também eu acho que, dado esse caso, que teve uma publicidade que, enfim, extravasou a universidade, eu acho que eles teriam um mínimo de cuidado e a Procuradoria não correria um risco tão elementar desses. Então eu acho que é estranho, tanto que eu já disse que eu endosso essa moção de repúdio contra o ato do reitor, é isso que é a moção de repúdio, não é contra o resultado da sindicância, nem muito menos contra o SAI. Eu também retiro qualquer crítica que possa ter aparecido na minha fala ao SAI, humildemente, certo? Na linha que foi proposta aqui. Mas, Chico, eu acho que a gente pode ter uma discussão em um nível substancialmente melhor se a gente tiver acesso ao relatório final. A gente pode formalmente pedir esse relatório final da comissão? Nós pedimos o relatório há algum tempo atrás. E a resposta que nos foi dada é que antes da publicação do despacho do reitor, isso era proibido. Tá bom. Aí eu deduzi eu faço uma proposta, que depois era permitido. Mas eu faço uma proposta não posso muito humilde, vindo de um membro que é o último suplente na congregação, que vem aqui só quando falha todo mundo. A sandália da humildade. Sim, é que se retire de pauta a proposta da comissão. Ok, é uma comissão, é uma moção, não está em pauta. Mas que espere-se até a próxima congregação para redigir essa moção de repúdio, porque a informação sobre o conteúdo do relatório final da comissão vai ser valiosíssima, né? Então é isso. Eu sou o último membro suplente, então provavelmente na próxima congregação eu não vou estar aqui para votar a favor da moção. Sim, claro. Só para incluir, então se solicite novamente o relatório e o histórico de comutações parecidas. Se a conversão em serviços prestados... Eu não sei nem a quem pedir esse relatório, porque não há um órgão que seja
Eu não sei, talvez a DAC, eu não sei. Eu posso tentar fazer isso, mas eu com certeza, a quem pedir o resultado do... Não, eu teria que perguntar a DAC, provavelmente, que é quem faz o registro. Mas dificilmente a DAC mantém um registro. O que ela faz é registrar como é que chama? No processo do aluno. Mas ela não fala assim, olha, agora eu vou registrar numa planilha todas as mudanças de comutações de penalidades. Isso eu acho que ela não faz. Isso significaria que a gente teria que pegar mais ou menos todos os alunos da Unicamp e olhar o processo. Eu acho que é difícil, tá, Marcelo? Eu posso perguntar, mas eu acho difícil. Já pedir o processo, isso a gente pode, não sei para quem pedir. Eu acho que vale a pena. Eu volto a repetir. É prerrogativa do reitor fazer esse tipo de coisa. E os atos do reitor podem ser questionados, sim. E o que nós estamos fazendo aqui não é questionando. O questionamento do ato do reitor tem que ser dado para o Conselho Universitário. O que a gente está fazendo aqui é uma moção de repúdio pelo ato só. Certo? Ok, então, como há uma sugestão de que essa moção seja adiada, quer dizer, a decisão sobre o envio da moção seja adiada para a próxima reunião, eu vou perguntar à estatística se eles mantêm a sugestão, se o Departamento de Estatística mantém a sugestão de que a moção de repúdio seja enviada agora, ou se o Departamento de Estatística aceita que isso seja rediscutido na próxima congregação, à luz das informações solicitadas pelo Paulo e pelo Alberto. Pelo Marcelo. E pelo Marcelo. É só deixar claro também que a gente não está aqui nem cogitando a hipótese de... que é o último parágrafo, fala que estamos na congregação do IMEC que se junte a nós no pleito de que essa decisão seja revista e substituída. Nesse ponto, não. A gente, definitivamente. Então, deixar claro, já que vai voltar para o DE, que, ok, isso aí não. Escrever direitinho, né? Não, é porque essa carta foi endereçada ao diretor para que trouxesse a congregação para ver se a gente toma ciência do problema. A gente entendeu, e eu acho que, na verdade, esse retorno que a gente vai dar para o DE vai, inclusive, ajudar o DE a organizar essa forma. Talvez o próprio professor envolvido, as pessoas envolvidas lá, queiram fazer por conta própria a solicitação às instâncias que são responsáveis para saber, ou eles podem fazer também. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Mas, mesmo que isso seja discutido no futuro, a gente não é nesse espírito de que a decisão seja revista. Não. É mesmo, ok, a gente está vendo uma desproporcionalidade entre a pena e a pena alternativa. Uma coisa desse tipo. Ok? Mariana. No fundo, a estatística mantém Não, acho que já que a gente veio para a congregação e foi sugerido tudo isso, eu acho que é melhor agora eu volto e levo a nova proposta para o DE. E é isso que eu queria saber com você. Se fosse colocar num plano, eu volto, a gente reescreve ou vai ser reescrito junto? Como é que vai ser organizado? Vocês me dão... Isso será trazido na próxima congregação. Isso. Eu pedirei o processo e tentarei também obter junto à DAC, eventualmente, as informações que o Marcelo sugeriu, pediu. Se eu vou trazer para vocês aquilo que eu consegui. E eu vou encaminhar isso primeiramente ao DE, para que o DE traga a moção que ele julga ser adequada a aprovar aqui na congregação. Tá bom. Tá bom? Então, vocês vão ter que me dar algum tempo, o DE vai ter que me dar algum tempo para obter as informações, eu vou passar essas informações para o DE, e depois, à luz dessas informações, o DE vai trazer o texto que o departamento julgar conveniente na congregação de junho. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então nós vamos suspender, quer dizer, nós não vamos suspender, né? Nós vamos adiar para junho a aprovação ou não dessa moção. Perfeito. Com isso, vencemos os primeiros itens do expediente. Eu não sei se
Mais alguém quer se pronunciar no expediente? Eu ainda tenho justificativas de ausência e as atas, mas antes de passar isso, eu quero saber se alguém quer se manifestar. Não, ótimo. Então, eu aproveito para informar que justificaram a ausência os professores Vitor Hugo, que está em licença prêmio, foi substituído pelo Aurélio, a professora Ildete, que está afastada, e foi substituída pelo Alberto. Ah, então eu sou substituto da Ildete? Você é substituto? Você é substituto da Márcia, que por sua vez é substituto... Ok, enfim, Carlos Amarvadora, que enfim, é isso. Né? Você é o J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, né? Que é o personagem final do poema do Carlos Drummond de Andrade. Você é o J. Desculpa, era uma brincadeira. Eu acho que você conhece o poema, isso não é nada ofensivo. Isso não é nada ofensivo. Nós temos agora 3 atas que foram apresentadas a vocês das 3 reuniões que nós tivemos nesse ano. Primeira ordinária de 9 de fevereiro, primeira extraordinária de 9 de março e segunda ordinária de 6 de abril. Aí eu pergunto se há alguma sugestão de correção a essas atas. Se não há, então, vou colocar as atas em votação em bloco. Os favoráveis à aprovação das 3 atas permanecem... Opa, perdão. Eu, pelo menos, gostaria de me abster de 2. Ah, desculpa, então eu não vou colocar em bloco, naturalmente. Peço perdão, claro. Vamos fazer isso reunião por reunião. Então eu vou começar com a ata da primeira reunião de 9 de fevereiro. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções? J. Pinto Fernandes. 5 abstenções, inclusive a do J. Pinto Fernandes. Ata da primeira reunião extraordinária. Agora eu vou ficar com essa brincadeira na cabeça, espero que você não tenha se ofendido, Alberto. Agora a ata da primeira reunião... Isso é assédio. Se eu fosse dar sócio da Unicamp, talvez eu entre para a Unicamp, só para fazer sócio. Você pode me assediar sem ser sócio da Unicamp. Essa liberdade. Agora a ata da primeira reunião extraordinária de 9 de março. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então agora com... Desculpa, 6 abstenções. Finalmente a ata da segunda reunião ordinária de 6 de abril de 2017. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. 1, 2, 4. Ok, então todas as atas foram aprovadas. Passando à ordem do dia, eu informo que a mesa não tem destaques na ordem do dia. Pergunto se alguém tem algum destaque. Não havendo destaques, vou pôr toda a ordem do dia em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Abstenções? Ok, aprovada a ordem do dia. Agradeço a presença de todos. Até o início de maio.